12 anos e quer participar da tribo de Levi, vem, esteja conosco. A tribo de Levi está aberta para receber você. Amém? Pode chamar o pastor? Amém. Queria chamar o nosso pastor amado, Renato Tolissano. Amém, queridos. Boa noite, graça e paz a todos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? Tanto pregando domingo para a igreja, quando vindo na juventude, é sempre muito bom estar com vocês. Estou chegando aqui de uma correria, foi uma correria para chegar. Estava pregando lá no Congresso de Casais na igreja, acabei de pregar lá, era 7:50. Entramos no carro, viemos correndo para juntos estarmos aqui nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13, nós vamos conversar nessa noite sobre o texto da oração do Pai Nosso, o tema relacionado à oração, e Deus me conduziu, me direcionou a nessa noite estarmos falando a partir desse texto. Quem achou diz amém? Amém, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sempre, Senhor, é com muita alegria que nós nos reunimos na tua casa para louvar, para glorificar e para bendizer o teu santo nome. Não é diferente, Senhor, nessa oportunidade. Queremos nessa noite sair daqui cheios da tua glória, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Senhor, sair daqui melhores do que da forma como entramos. Que nessa noite a tua palavra encontre não somente os nossos ouvidos, mas que a tua palavra encontre também o nosso coração, encontre a nossa alma, encontre também, Senhor, as nossas atitudes, que possamos começar a agir de forma diferente, porque o Senhor nos encontrou, e ao nos encontrar, também nos transformou. Ser conosco nessa noite é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vira para essa pessoa que está do teu lado, fala o tema dessa mensagem, que é assim: o Senhor nos ensinou a orar. Gente, como nós somos dependentes de ensino, como nós somos dependentes de aprender de um Deus que está disposto a ensinar. Esse Deus que nos criou, Ele não somente nos criou e fez assim: vai lá e agora vive, vai lá e vai aprendendo com a vida. Faz coisas erradas, acerta, depois faz de novo errado e acerta. Não, Deus, Ele nos cria e Ele também deseja nos ensinar a todo momento, a todo instante. Ele concede uma Bíblia para nós, com 66 livros. Ele leva um tempo inspirando homens a escrever essa Bíblia com um objetivo: nos ensinar, fazer com que a gente aprenda na vida. Eu tenho falado muito sobre isso, que Deus, Ele não quer que nós sejamos reativos na vida. Pastor, o que é ser reativo na vida? É alguém que primeiro erra para depois consertar. Deus, em todo momento, Ele está nos dizendo: presta atenção, não faz desse jeito não, não faz dessa maneira não. Ei, não, escolha melhor os seus amigos, escolha melhor a sua namorada, o seu namorado, escolha melhor a forma de responder o seu pai, a sua mãe, escolha melhor os amigos, escolha melhor os lugares que você anda, escolha melhor a faculdade que você vai fazer, o curso que você vai fazer, escolha melhor. Então Deus, Ele quer agir na prevenção. Sabe, querido, nós estamos aqui sábado nesse congresso. Deus já falou, creio, ontem aqui, usando o meu amigo o pastor Reginaldo Ribeiro. Creio que Deus vai usar também amanhã o pastor Guilherme, que também é uma bênção. E você precisa ter esse somatório: o que Deus falou na sexta, o que Deus falou no sábado, o que Deus falou no domingo. Deus, Ele está tendo uma ação preventiva na sua vida. Deus, Ele já está te fortalecendo para coisas que vão vir lá na frente. Estava falando agora há pouco
no congresso de casais, o congresso de casais que eu estava pregando lá, o tema do congresso é Power Family, famílias poderosas, né? E a pessoa chega ali para esse congresso dizendo assim: meu Deus, a minha família vai ser poderosa, a minha família agora não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter luta. Mas pelo contrário, quando nós propomos que a sua família pode ser poderosa, não é para não ter mais problema, mas é para que ela seja poderosa diante dos problemas. E não é diferente aqui nesse congresso de jovens. Há um investimento da parte de Deus sobre a juventude dessa igreja, para que você lide melhor com as suas dificuldades, com as suas angústias, do seu tempo, do que você está vivendo agora, que você diz assim: pastor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais santa, pastor, eu quero viver a minha juventude para a glória de Deus, eu quero fazer com que a minha profissão seja para a glória de Deus, mas eu não estou conseguindo, pastor. Nesse congresso, o Senhor, Ele te dá ferramenta. Nesse congresso, o Senhor, Ele te diz como é possível. Não diz que será fácil, te diz como será possível. Então, por isso, nós vamos olhar com muito detalhamento e com muita atenção para como Jesus diz sobre a oração do Pai Nosso. Há um momento que Jesus está ensinando, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está ensinando o Sermão da Montanha. Jesus, ele aparece com 30 anos e ele começa o seu ministério. Jesus é batizado e agora ele separa, tem uma multidão que sempre está seguindo a Jesus. E aqui é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Ser cristão não é somente ir aonde Jesus está. Ser cristão não é somente estar onde Jesus está. Mas ser cristão é ouvir os ensinamentos dele e colocar em prática. Por isso que Jesus fez o Sermão da Montanha. Jesus está vendo que tem uma multidão, ele anda, ele gera milagre, ele cura pessoas, e aquilo vai juntando gente. É igual nós começarmos aqui uma campanha no Catarina e falar assim: olha, essa campanha aqui vai ser somente para curar, e aqui Deus começa a curar, pessoas aqui com problemas entram, saem daqui curadas, o cego sai daqui enxergando, o paralítico sai andando. Em 2 semanas não vai ter lugar aqui nessa igreja. Todos os cultos vai ter que colocar cadeira ali em cima, vai ter que quebrar o telhado, construir mais para cima, porque uma multidão vai começar a vir aqui. Porque tem muita gente que não quer aprender, mas tem muita gente que quer os milagres da mão de Jesus. E Jesus começa o seu ministério dizendo: olha, o meu ministério não é baseado em cura e milagres. Vai ter cura e milagres, mas o meu ministério é baseado em ensino. Vocês precisam ouvir a minha voz, vocês precisam entender os conceitos, os princípios e viver a partir dos conceitos e princípios que eu tenho para a vida de vocês. E ele começa o Sermão da Montanha, e Jesus começa a ensinar, começa a falar, e lá no texto que a gente leu, lá para o capítulo 6, no versículo 9, Jesus para e diz como que eles deviam orar. Só que antes, se você ler lá o versículo 1 e do versículo 2 ao 4, Jesus está falando sobre 2 coisas: sobre justiça e sobre como dar esmola. Ele fala sobre a perspectiva que nós, por mais injustos que somos, e nós o somos, em Isaías, a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa justiça, o homem mais justo que habitou essa terra, não passa de trapo de imundícia, porque a nossa justiça é baseada no nosso conforto, a nossa justiça é baseada naquilo que nos favorece. Quando nós somos colocados em um lugar de dificuldade, a nossa justiça começa a variar. Por isso a nossa justiça é trapo de imundícia. E ele trabalha primeiro a questão da justiça, e depois ele trata a questão da esmola. Quando ele trata a questão da esmola, ele está dizendo: olha, realmente, nessa realidade que nós vivemos, há muitas pessoas com muito e há algumas pessoas com pouco. Por isso, aquele que realmente é cristão, aquele que realmente foi encontrado pelo Evangelho, ele não vai ficar somente com as suas sobras, mas as suas sobras também vai alcançar o necessitado. Porém, quando você fizer das suas sobras o suporte do necessitado, ninguém precisa saber. Você ajuda sem ninguém ficar sabendo.
Jesus ajeita isso. Por quê? Porque Ele sabe que nós temos um grande problema. Nós nos colocamos a servir, mas há um momento da nossa caminhada cristã que nós também queremos reconhecimento, que nós queremos também louvor, que nós queremos, se a gente chega aqui para esse culto hoje e começa a passar um filme de 1 ano de trabalho da juventude, como é que você fica sentado aí? Você não assiste só o filme, você fica assim: que hora que eu vou aparecer? Que hora que vão botar minha foto? Que hora que... Aí passa o filme de 5 minutos, você apareceu, mas você apareceu 10 segundos. Meu irmão, você não presta nem mais atenção no culto. Você fica esperando o amém. Aí quando o sol sai dali daquela porta, você fala: sol, trabalhei tanto, fiz tanto, dediquei tanto, como é que eu apareci só 30 segundos? Aí o sol ainda fala para você: não foi 30 não. Você diz: foi sim, eu contei 30 segundos que eu apareci. Porque nós necessitamos, isso aqui é nosso, é nosso. Por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente suba no monte, por mais que a gente faça a campanha, isso aqui é nosso. A gente vai precisar trabalhar isso diariamente. Ego, ele, tem um livro do Tim Keller, Ego Transformado, e que aí ele até diz: ego tem que ser morto, ego não pode aparecer, mas nós somos feitos ao ego. Nós gostamos do nosso nome. Se colocar aqui o nome de todo mundo no final de agradecimento, esquecer o nosso Jesus da glória, da confusão, da problema, da luta. Se descobrimos que houve uma confraternização no lugar e nós não fomos chamados, que luta. E isso tem a ver, e quando nós vamos falar com as pessoas, nós falamos assim: mas o justo era que eu aparecesse, o justo era que você me convidasse. E nós brigamos pela nossa justiça particular, nós brigamos por aquilo que nós catalogamos como justiça, e nós fazemos da nossa briga por justiça motivo para guerra entre nós. E a gente estabelece guerra, e a gente estabelece briga, e isso faz com que a obra de Deus não avance, isso faz com que a obra de Deus fique paralisada. Jesus, ele começa a oração dizendo assim: uma vez que eu percebi que vocês brigam por justiça e não são justos, uma vez que eu percebi que vocês doam, vocês fazem coisas boas, mas com a intenção errada, eu quero ensiná-los a orar, porque é na oração que nós ajustamos a nossa visão, é na relação com Deus que nós melhoramos, é nesse abrir de coração para o Senhor na oração que a gente vai melhorando como pessoa. E por isso Jesus identifica nossas mazelas e diz: há como consertar, e vocês vão consertar orando desse jeito. E aí ele começa a oração dominical dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele está dizendo que a primeira parte da nossa oração é abrir mão de tudo, é abrir mão da nossa vontade, é abrir mão do nosso desejo, é abrir mão da nossa justiça própria, é abrir mão daquilo que nós catalogamos como que nós merecemos. A nossa oração já começa: Senhor, Tu que estás nos céus, Tu que tens visão ampliada. Qual é a nossa visão aqui agora? A minha visão que eu tenho é uma televisão na minha frente, as irmãs ali do lado, uma janela e uma rua que eu vejo metade da rua. É a minha visão limitada. O Senhor, quando Jesus diz, quando nós falamos na oração, Pai nosso que estás nos céus, está dizendo assim: a minha visão é limitada, mas a sua visão é ampla. Eu estou vendo somente aqui a igreja e esse espaço. O Senhor está vendo Catarina inteiro, São Gonçalo inteiro, o Brasil inteiro e todo mundo ao mesmo tempo. Senhor, somente o Senhor pode dizer realmente
com assertividade, como agir, como fazer as coisas certas. Então nós começamos a oração dizendo: eu sou limitado e o Senhor é ilimitado. A minha visão é parcial, a sua visão é ampla. Por isso que eu oro, por isso que eu estou em contato com o Senhor, porque a oração amplia a visão. Vira para quem está do teu lado e diz assim: querido, nós precisamos orar, porque a oração amplia a visão. Não é porque a gente vira agora, né? Eu nem lembro, eu acho que aqui é só para quem tem 40, mais de 40 ou de 35 para frente, né? Quem lembra de Thundercat? Quem lembra de Thundercat? Levanta a mão, vai denunciar a idade, mas fique em paz, querido, fique em paz. Tem uma galera que vê aí depois no Viva também, tem uma galera que vê. Thundercat era, agora eu vou ver quem gostava. O que tinha visão ampliada era quem? Era o Lion, né? Eu estava em dúvida, que eu achava que era o Lion. Olho de Tandera, é isso? Amplia, fica com aquele olhão. Olho de Tandera eu lembro de Quartel. Quem serviu Quartel? Conhece Segundo Quarto, Guarda do Morro, Olho de Tandera também, né? Então, nesse desenho, Thundercat, tinha o Lion, um momento que a visão dele era ampliada. Aquilo ali personifica vida de oração. Vida de oração é ter visão ampliada. Não é você estar andando na rua, abre um portal, você começa a ver coisas. Não é isso, não é esse lado místico da ampliação de visão. É a questão de que a relação com Deus, ele vai nos dando condição, percepção, e amplia a nossa visão. E assim Jesus começa a nos dizer: por que orar? Porque a nossa visão é ampliada, porque nós conversamos com alguém que tem uma visão privilegiada. Ele está do alto a observar, a perceber e ver todas as coisas. Só que ele diz que não é só isso, já que esse Deus vê todas as coisas, conhece tudo, tem todo o poder. Eu estou dizendo que a minha vontade precisa ser subjugada à vontade dele. Não há mais por que eu estar no controle. A oração que Jesus nos ensina, na segunda fala, a primeira fala é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A segunda fala é: venha o teu reino. Esse venha é que se sobreponha, que retire a minha vontade. Não tem lugar mais para a minha vontade. É como se o pastor Renê chega aqui amanhã de manhã, ele assume aqui o microfone e fala assim: enjoei da bateria, a gente precisa comprar outra bateria. Se o baterista está pedindo outra, fala assim: glória a Deus, foi Deus que te revelou, pastor. Eu acho que quase foi, o batera gostou. E aí pastor Renê fala assim: vou trocar. Tem como ficar com essa? Tem que tirar, não tem? Porque para chegar uma nova, uma melhor, uma que seja mais útil, será necessário tirar essa. Não tem por que ter duas. Então, para que chegue algo melhor, algo mais eficaz, algo mais eficiente, o que está sobressalente, o que está em excesso, tem que sair. A oração começa dizendo isso: Senhor, a minha vontade está demais. A minha vontade está em excesso, que venha o teu reino sobre a minha vontade de reinar. E não é assim que nós somos? Queremos reinar? Queremos fazer dos nossos desejos pedidos que não podem ser recusados? Tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Quantas das vezes nós sentamos nesse banco? Quantas das vezes nós não adoramos? Quantas das vezes entramos no ministério do bico? Você conhece o ministério do bico? Nós estamos orando, estamos pedindo a Deus, estamos falando ao Senhor, e Deus não responde. E aí exatamente aquilo que a gente estava pedindo, orando ao Senhor, o vizinho de banco recebe. E aí o vizinho de banco dá conta bênção para a gente. Fulano tem uma bênção para te contar. Você não consegue nem se alegrar com o irmão.
aquilo entra como uma flecha dentro de você de amargura, e você começa o ministério do bico, e você não canta, e você não ora, e você pede licença para sol. Às vezes você avisa, às vezes não avisa, né? Tem gente que tira licença de ministério que nem avisa, né? Assim, não estou em condições, não estou podendo trabalhar, porque está chateada com o Senhor, porque está em litígio com o Senhor. E aí é necessário, querido, entender que dentro da vontade do Senhor haverão sims e nãos para nós. É duro falar isso, porque como pastor, às vezes nós queremos pregar só sobre os sims de Deus, e falar, olha, tem sim de Deus para a sua vida hoje, tem sim, Deus vai abrir a janela aqui, vai derramar, mas a vontade de Deus se revela na nossa vida com sim e com não. Há áreas da nossa vida que por mais que Deus queira, Ele não pode dizer sim. Por mais que Deus queira, virá sobre a nossa vida um retumbante não para a nossa vida. Orar dessa forma é preciso coragem. Que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida. É preciso coragem. É preciso ser alguém audacioso. É preciso ser alguém que quer realmente agradar o coração de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 16, você conhece isso, é um texto muito pregado, no último culto do ano e primeiro culto do ano. Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da onde? Dos lábios do Senhor, da boca do Senhor. Isso é o que diz a palavra. E aí nós pegamos a palavra e a gente começa a projetar, e a gente projeta, e a gente coloca no papel. Só que a gente esquece da segunda parte. A resposta certa vem da boca do Senhor. Certa vez eu fiz de forma hipotética, já vou avisar João Pedro, é hipotético, você não precisa levantar, que ele levantou sozinho na igreja a última vez que eu fiz isso. É hipotético. Eu pegar uma folha em branco, baseado em Provérbios 16. Nós podemos fazer planos. Eu distribuo uma folha para todo mundo. Escreva aí o teu plano dessa semana. O que você pensou essa semana, ou um plano da sua vida que ainda não se cumpriu, que você ora há muito tempo. Escreve aí no papel. Todo mundo aqui escreve, todos. E aí, de forma sobrenatural, o extraordinário, Deus ele fala aos nossos corações nessa noite. Eu vou realizar alguns planos aqui que estão de acordo com a minha vontade, no momento da oração. E os que não se realizarem, é porque não é da minha vontade. E aí eu peço para todo mundo levantar, todo mundo levanta, cada um com a sua folha na mão, e a gente ora. De forma milagrosa, celulares começam a tocar, notícias começam a vir, que aquilo que você orou foi respondido. E a gente entende, o coração fez plano e Deus respondeu que é assim. Mas haverão pessoas que a resposta vai ser não. Como que iríamos lidar com isso? No mesmo ambiente, nós teríamos que lidar com alegria, e quem não recebesse não era frustração, mas a gente iria identificar como frustração. A gente ia dizer que Deus tem filhos prediletos e outros não prediletos, que aqueles que receberam foram agraciados, foram abençoados, mas quem garante, querido, que aqueles que não receberam também foram agraciados, porque aquilo não seria bênção, porque não era projeto de Deus, não era plano de Deus, era teimosia humana. Quantas das vezes nós projetamos a nossa vida em teimosia humana e não diante da vontade de Deus? Por isso que é necessário em alguns momentos da nossa vida, de forma corajosa, dizer: Senhor, que venha a tua vontade, que venha o teu reino sobre o império que eu estava tentando construir. E como nós queremos construir impérios para nós mesmos, como que muitas das vezes começamos a projetar
para nos tornarmos imperadores. Muitas das vezes não é nada de propósito, não é nada de reino, mas é a nossa vontade, é o nosso querer, é o nosso desejo. Então é necessário que a oração, quando for feita, ela seja: Senhor, que venha o teu reino, que seja o Senhor reinando sobre mim, e não mais eu querendo ser um rei no império que eu monto. Jesus, ele avança, no versículo 11, ele nos diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aqui tem uma tensão. Aqui nós estamos em um congresso jovem, e talvez você todo dia come o pão, você todo dia almoça, você todo dia janta, mas você não sabe quanto que é 1 quilo de feijão, quanto que é 1 quilo de arroz, quanto que é 1 quilo da carne. Jesus amado, você não queira nem saber quanto que é 1 quilo da carne, não? Deus da glória, vamos todo mundo fechar os olhos, vamos orar, vamos... A gente não sabe. Eu agora, no alto, sei que não parece, mas no alto dos meus 40 anos, depois de 16 anos de casado, estou assim acostumado a essa tensão. Eu lembro a primeira vez que a gente foi fazer compra, eu e a Daniele, fizemos compra para 6 meses, querido. Recém-casado é assim, né? Vai fazer a primeira compra, meu Deus do céu, aquela alegria, né? Ser dono do carrinho é uma alegria, né? Você sempre foi auxiliar do carrinho. Você passava nas prateleiras e você falava assim: ai meu Deus, como que eu queria botar essa prateleira toda aqui dentro. Aí você fala para o pai: pode pegar? Não pode. Não pode pegar. E aí a gente fica sonhando com um dia que a gente vai ser o condutor do carrinho. Só que a gente tem uma triste realidade quando a gente é um condutor do carrinho, né? Porque ser condutor do carrinho e pagador do carrinho não tem graça. A graça é ser só condutor e colocar dentro do carrinho. Eu conto uma história lá em Colubandê, que assim, todos nós temos um sonho de criança, né? De mercado. Eu queria ir no mercado, eu queria comprar um carrinho de iogurte, eu queria comprar um carrinho de fandango, eu queria comprar um carrinho. O meu sonho era, você depois não vai ficar me zoando por aí pelos corredores não, mas o meu sonho era comprar um carrinho de traquina de morango. Tem uma irmã até hoje lá em Colubandê que me chama de pastor Traquina, porque eu contei essa história. E era o meu sonho, eu gostava muito, mas minha mãe, quando fazia as compras, comprava que dava só para uma semana. Às vezes eu falava para a mãe: o mês tem 30 dias, você compra que dá só para uma semana. Aí ela me lembrava: filho, porque tem que comprar também feijão, tem que comprar carne, tem que comprar. Aí eu: entendi, mas deixa, quando eu receber o meu primeiro salário, vou comprar um salário de... E não foi um salário não, mas que eu comprei um para cada dia do mês. Eu comprei, fui no mercado, enchi o carrinho, só 30 traquina de morango, um para cada dia do mês. Que felicidade que eu vim no carrinho, rapaz, dando glória a Deus, dando aleluia, falando em língua, cantando, avivamento no mercado. Cheguei no caixa, a mulher me olhou com a cara estranha, estava entendendo nada, tanto traquina de... nem estava na promoção, traquina de morango. Comprei aquilo tudo, levei para casa. Resumo da ópera: no 5º dia eu estava enjoado de traquina de morango. No 5º dia eu não queria mais ver traquina de morango. Mas realizei um desejo. Eu achei que a minha vida ia mudar quando eu comesse um traquina de morango por dia. Ali eu tive a minha primeira frustração com o capitalismo. O capitalismo não tem poder para suprir uma ausência aqui dentro de mim. Não tem. Eu posso comprar, eu posso conquistar, eu posso ter, mas nunca vai suprir uma falta que somente Deus pode suprir. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Ele está nos dizendo: aquilo que nós precisamos para subsistir, para sobreviver, será suprido pelo Senhor.
Há muita gente pela luta da subsistência, sabe? Eu preciso conquistar, eu preciso vencer, eu preciso fazer, e tem esquecido de viver. Pastor, eu tenho muitos alvos e isso é muito comum na juventude. Pastor, eu tenho um amigo que já viajou o mundo. E você começa a fazer viajar o mundo a missão da sua vida. Você vai para a faculdade e não tem nada de mal, você precisa ir mesmo. Você precisa ir, você precisa estudar, você precisa crescer, você precisa fazer a graduação, especialização, mestrado, doutorado, segunda graduação, precisa fazer isso tudo, se tem oportunidade, e se não tem, cria, né? Nós vivemos em um extrato social que a gente tem que criar oportunidade. A oportunidade não bate na nossa porta, não vem na nossa porta e fala: ei filho, você é bonito, você é bonita, tá aqui ó, uma bolsa para a faculdade. Não existe, tem que lutar, tem que correr atrás, e aí tem que chegar lá. Não fazer da subsistência o seu propósito de vida, não fazer do ideal de alguém que não conhece a Deus e que não anda com Deus o seu ideal de vida. É claro que fiz minha faculdade, tenho um bom emprego, nas minhas férias posso viajar, vamos viajar, mas não pode ser o propósito da minha vida. Eu não posso fazer da subsistência o propósito. Jesus está nos ensinando que nunca vai nos faltar o necessário. Davi vai nos dizer isso no Salmo: fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Certa vez escutei um pastor e ele dizia: nunca vai te faltar, filho. Se você é fiel, se você é justo, nunca vai lhe faltar, porque o Deus que você serve é rico e tem vários braços para te abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que nos ama de forma incondicional. Na nossa oração é preciso ter a confiança e a certeza que nunca irá nos faltar o pão de cada dia. E o pão não é meu. Você prestou atenção no texto? O pão é nosso. O pão veio a mim, mas faltou a Sol. Então, se o pão é nosso, eu divido com a Sol. O pão é nosso. O que Deus faz na nova vida do Jardim Catarina não é para mim. O que Deus faz na nova vida de Jardim Catarina é para nós e não para mim. Sabe, querido, na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender cada vez mais que precisamos desatar nós, para que o nós seja uma realidade. Nós vamos criando nós na nossa relação, nós vamos complicando o convívio, nós não começamos a conceder perdão, e vai ser a próxima coisa que Jesus nos ensina. A gente avança, ele diz: olha, eu cuido de vocês, eu gero o pão para cada um de vocês. E aí ele entra no próximo tópico da oração, dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se aqui estamos nessa noite, é porque Cristo pagou a nossa dívida. Não tínhamos direito de entrar por aquela porta, subir por essas escadas, ouvir essa palavra. Não tínhamos direito aqui, quando tiver a Santa Ceia nesse lugar, não tínhamos direito de sentar na mesa. Sentamos na mesa porque Cristo pagou a nossa dívida. Nós entramos todos aqui com uma ficha corrida do céu. Todos nós, quando entramos aqui, se tivesse um anjo, ele faria: você não, você não. Aquilo que ninguém sabe, o anjo ia falar assim no seu ouvido: ei, filho, aquele acesso de internet, ei, aquela conversa. Esses dias eu vi uma postagem que dizia assim: agente do céu, é proibido ovelha enviar foto sem a sua lã. Não preciso falar mais nada, né? A galera entende. A galera entende de que está falando o post.
Mas isso é para todos nós, querido. Todos nós temos uma infração lá no céu constando. O que nos faz estar aqui é que o sangue do Cordeiro nos liberta. O sangue do Cordeiro nos livra. O sangue do Cordeiro está sobre nós. O sangue do Cordeiro nos perdoa. Por que nós não perdoamos? Somos perdoados, somos alcançados pelo perdão. E por que temos tanta dificuldade de perdoar? A oração, ela está dizendo, a oração ela diz: Senhor, perdoa a minha dívida. E não tem um dia, gente, não tem um dia que a gente não aumente a dívida. Todo dia. Feche os seus olhos aí, um segundo, feche os seus olhos. E agora você pensa, em quanto que você aumentou sua dívida com Deus hoje? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz que a causa de não sermos consumidos é porque toda manhã a misericórdia do Senhor se renova. Sabe o que aconteceria com nós se a misericórdia do Senhor não se renovasse enquanto nós estivéssemos dormindo? Nenhum de nós abriríamos os olhos pela manhã. A gente às vezes vive um dia inteiro e a gente não toma consciência disso. Já estamos aqui, perto de 9 horas da noite desse sábado. Acordamos, fizemos, almoçamos, brincamos, deixamos de atender pedidos de pessoas, passamos raiva em outras pessoas, criamos problemas, desfizemos problemas, fizemos e acontecemos. E não lembramos. Estamos aqui porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou. A minha dívida, ela é paga antes mesmo de eu fazer. Que isso, querido, isso é evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, é loucura para os homens. Como que a dívida de alguém pode estar paga antes de fazer? Isso é evangelho. É isso que Jesus está nos ensinando. A sua dívida, quando você cria comigo, eu já perdoei antes de você fazer. Por que você está contabilizando a dívida do irmão? Por que você está espizinhando o irmão? Por que você está atrapalhando a relação com o irmão? Outro pastor erudito vai nos dizer que perdão é assumir o dano e continuar caminhando com a pessoa. Sabe, alguém que eu saindo ali com o meu carro, que não aconteça. Tem crente que faz, né? Quando está contando um caos, ai, bate na madeira. Eu saí aqui com o meu carro, alguém bateu em mim, aí eu sou tomado pelo Espírito Santo, tem que ser tomado pelo Espírito Santo. A pessoa bateu em mim, aí eu falo assim, querido, amado, vai em paz. Não, mas aí o amassado do teu carro, vai em paz, eu estou assumindo o dano. Isso é perdoar. Por isso que é difícil. Porque toda pessoa que nos pede perdão é que causou um dano a nós. Em algum momento da relação ele fez algo que não podia ter feito. Ele tem consciência disso, por isso que ele te pede perdão. E aí nós ficamos presos na condição, não, mas ele vai fazer de novo. Eu não posso voltar atrás, eu não posso dar mole, porque eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já falou isso? Em nome de Jesus. Aleluia. Somos humanos. Por isso que precisamos ser redimidos por Deus. Perdão é uma oportunidade para trazer para a relação alguém que já estava fora. E todos nós somos isso. Nós somos aqueles que já estavam fora da relação. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele diz, vem para a relação quem já estava fora. Tem pessoas que foram excluídas da nossa relação, que precisam voltar, que precisam ser recolocadas na nossa relação. Por quê, pastor? Porque elas merecem? Não. Porque Deus assim espera que façamos.
porque graça é favor imerecido. O pão da graça que recebemos é o pão que precisamos compartilhar. O pão que recebemos da graça do favor imerecido, precisamos compartilhar com os irmãos também. Ele não merece o meu abraço, ele não merece a minha fala, ele não merece o meu sorriso, mas por Cristo eu faço isso. Por Cristo eu diminuo. Sabe aquele texto que você conhece muito bem? É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário diminuir o meu orgulho. É necessário diminuir a minha dor para que Cristo apareça através de mim. E por fim, ele diz no versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E tentação aqui não é primeiramente a ação do diabo em nos ferir, em nos desequilibrar, em nos deformar. Não é diretamente a ação, mas é como eu acolho a ação no meu coração. Sabe aquela pessoa que é má, e é má mesmo. Aquela pessoa que é invejosa, e é invejosa mesmo. Aquela pessoa que é fofoqueira, e é fofoqueira mesmo. E é pessoa do seu convívio. Não tem como matar, não tem como se afastar, não tem como deixar de conviver. É a pessoa da sua família, é a pessoa do seu trabalho, é pessoas que você vai conviver. Só que, por não poder se afastar e ter que conviver, você começa a se tornar igual à pessoa. O mal dela começa a fazer você ser uma pessoa má também. Você diz: é muita fofoca, é muita disfarçatez. E aí você diz: essa é a única arma para combater isso. Então o mal da pessoa te torna mal. A deformidade da pessoa te deforma. Jesus está falando sobre isso. Não nos deixes cair na tentação de ser deformado pelo mal que nós encontramos do lado de fora. E é fato que nós encontraremos o mal. É fato que o mal nos atravessa na vida, querido. É fato que sofreremos decepção. É fato que sofreremos injustiça. É fato que haverão momentos que a gente vai se esforçar muito e não seremos nós que conquistaremos. É fato que haverão caminhadas na sua vida que você vai se esforçar por uma promoção, por um avanço, e não vai ser você. Um infortúnio de um momento da sua vida não pode fazer com que o restante da sua vida seja prejudicado. É necessário lidar com os momentos de pressão. É preciso lidar com os momentos onde o mal está pertinho da gente. E a gente precisa não cair na tentação. Tentação teremos diariamente. Tem tentação que é do dia. Sabe aquela tentação do dia? Você comprou aquela calça branca, bonita. Você estava sonhando com a calça branca. A calça branca está na promoção, pastor, eu quero comprar uma calça branca. E aí você vai trabalhar segunda-feira com a calça branca. Não sei se é a sua mãe, mas a minha mãe tinha isso assim, ó. Tem roupa de sair e roupa de trabalhar. Por que você está indo trabalhar com roupa de sair? Só que você queria tanto a calça branca. Aí você vai, bota a calça branca. Só que você nem se atenta que choveu de madrugada. Não sei no Catarina, mas no Colubandeira tem poça para tudo que é lado. Só no Colubandeira. Aí você está no ponto de ônibus, feliz, serelé pimpão, ali com a calça branca. Já pensando, quando eu chegar eu vou dar aquela desfilada na empresa com a calça branca.
Aí você está lá no ponto, passa o ônibus abençoado, viu a poça, viu você de calça branca, aí falou assim: já briguei com a minha esposa, estou irritado, salário está atrasado, então alguém tem que sofrer junto comigo, vai ser ele que está de calça branca. Acontece, não acontece? Aí ele passa voado e molha você todinho na calça branca. Qual é a tentação naquele momento? Jesus da glória. A tentação é não xingar aqui e aqui. Porque tem muita gente que não xinga aqui, mas aqui, Jesus da glória. Jesus da glória. Tem gente que não fofoca aqui, mas aqui, Jesus da glória. É a tentação do dia. É a tentação do momento. A gente precisa fazer com que esse mal que nos acometeu não nos deforme. A tentação que nós iremos levar para a vida. Tem tentação de uma vida inteira. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, espinho da carne, uma vida inteira. Deus olha para o apóstolo Paulo. Você imagina que dia foi esse para o apóstolo Paulo? Ele ora, ele fala: Senhor, tem um espinho na carne aqui, pelo amor de Deus. Eu acredito que o apóstolo Paulo apresentou um currículo. Jesus, eu preguei, eu fiz 3 viagens missionárias. Olha, essas igrejas todas que tem aqui na Ásia, Europa, foi tudo eu que fundei. Tem como, olha só o que eu fiz, tem como o Senhor retirar esse espinho da carne? O que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta. O meu favor te basta. Ainda que o meu favor não atinja aquilo que você queira, mas o meu favor te basta. Haverão guerras que nós iremos enfrentar uma vida inteira. E Deus vai dizer: a minha graça te basta. Mas não se deforme, não caia na tentação de ser igual, não caia na tentação de responder na mesma moeda, não caia na tentação de ser ruim igual essa pessoa. Você está aí para fazer a diferença, você está aí para fazer esse ambiente ser melhor, você está aí para dizer: o reino de Deus, enquanto eu estou aqui, ele se manifesta nesse lugar. O reino de Deus deixa de se manifestar quando nós caímos na tentação de ser igual àqueles que não servem ao Senhor. O reino se manifesta quando nós não caímos em tentação e permanecemos em Cristo, para a glória de Deus. Jesus nos ensina a orar dessa forma, dizendo: Pai nosso que estás no céu, amplia a nossa visão, venha o teu reino, porque quando o teu reino vem, nós somos impedidos de construir o nosso reino. Senhor, que nós possamos viver com o que o Senhor nos concede, com o pão nosso que é repartido cada dia, que não queiramos além daquilo que necessitamos. Senhor, que nós possamos nos apossar do teu perdão e também conceder perdão, e que não venhamos a cair em tentação. É dessa forma, orando dessa forma, que nós agradamos ao coração do Senhor. Amém? Quero te convidar a mudar de posição, ficar em pé. Querido, eu não vou conduzir o apelo para uma área específica, mas é fato que ao final de toda mensagem pregada, toda mensagem ela precisa trazer a nós confronto, ela gera em nós estímulos que precisam ser respondidos.
Há momentos que eu estou pregando, e enquanto eu prego, você diz assim: aleluia, eu estou aí, eu estou nisso daí, eu estou acertando, eu estou fazendo certo. Eu estou exatamente desse jeito aí que o pastor está falando. Tem momentos que eu começo a pregar que você percebe: preciso melhorar nisso daí. Isso daí eu preciso mudar na minha vida. Isso daí eu preciso de mais atenção. Eu preciso de um auxílio. E auxílio você não encontra nas palavras do pastor. Auxílio você encontra no agir de Deus. Porque a igreja é um lugar onde nós ensinamos, é um lugar onde nós lembramos o que é a vontade de Deus. Nós falamos aqui sobre doutrinas. Eu falei aqui sobre a doutrina da providência. Eu falei aqui sobre a doutrina do pecado. E eu estabeleci algumas doutrinas e te lembrei sobre algumas doutrinas. Mas a igreja não é lugar de somente lembrar doutrinas. Igreja é lugar onde nós somos fortalecidos por Deus. Nós aprendemos e somos fortalecidos. Porque se não formos fortalecidos, a gente não consegue. Você pode conhecer muita Bíblia, mas se não for fortalecido por Deus todos os dias, você erra. Você sai do caminho. A história aí está recheada de grandes homens de Deus que caíram, que erraram. E por quê, pastor? Porque houve um momento da caminhada que eles começaram a não mais orar: venha o teu reino. Houve um momento da caminhada que eles acharam que eles eram reis da vida deles, que podiam andar sozinhos, e por isso caíram, por isso pecaram, por isso envergonharam o ministério. Então nessa noite, o meu convite para você, enquanto eu pregava, o Espírito Santo ministrou teu coração áreas que precisam de mudança, áreas que precisam mais do que você já faz, precisa do despertamento que vem do alto, que vem do Senhor. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, enquanto o ministério de louvor canta, adora ao Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma caminhada. Não é só sair do seu lugar e vir aqui à frente, não é só isso. É uma caminhada de fé. É uma caminhada dizendo: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu quero, Senhor, o teu querer. Eu quero, Senhor, perdoar. Eu quero, Senhor, não mais cair na tentação e ser deformado. Eu quero, Senhor, que o teu reino venha sobre mim. Eu quero, Senhor, ampliar a visão. Eu preciso, eu quero. Você pode sair do seu lugar agora e fazer essa caminhada de fé. Eu sempre digo isso: não espera o primeiro. Deus falou ao teu coração, vem logo, vem correndo. Não espera, porque é contigo, é com você que Deus falou. É contigo que o Espírito Santo já movimentou. É com você que Deus falou: ei, é você que eu quero. Venha, e já começa a fazer a tua oração, já começa a clamar, já começa a interceder, já começa a dizer: Deus, eis-me aqui, Pai. Creio no teu agir, creio